Olá, estamos de volta com mais um É Tudo Isso Mesmo, um podcast de comportamento aqui da Vejinha. Como sempre, estou acompanhada por Juliane Moretti, um pouco sem voz essa semana, hein, Juliane? Olá, eu vou fazer meu melhor aqui, vou me esforçar bastante. Falei que a Juliane já está pronta para ensaiar ali uma música da MPB, que ela tá com um roquinho aqui. Não vou nem me arriscar. Bem, quem lê o título desse episódio pode se assustar um pouquinho. Tarsila do Amaral é tudo isso mesmo? Mas você sabe dizer por que uma obra de arte vale o que vale? Por que Tarsila e todos os outros geram tanta comoção? Hoje a gente está acompanhado aqui, é um prazer receber o Paulo Kuczynski, que ele é, deixa eu ver se eu não vou errar a palavra que é francesa, é marchand. É isso, Paulo? Marchand de arte. É. Marchand de arte. Primeira pergunta é a mais básica de todos. Explica pra gente como é que funciona seu trabalho. Bom, eu não trabalho, de um modo geral, com artistas diretamente. Eu trabalho com artistas, hoje, praticamente todos mortos, dos anos 20 até os anos 80, quando começou o modernismo no Brasil. E o meu trabalho não é bem de uma galeria aberta ao público o tempo todo. Eu trabalho selecionando obras, procurando garimpar e descobrir obras realmente importantes, às vezes até obras-primas, para os colecionadores brasileiros. E tive a oportunidade, nesses anos todos, de participar da formação de algumas coleções muito importantes, como a coleção do Sérgio Fadel, no Rio de Janeiro. Talvez hoje a maior coleção de arte do Brasil. Bacana. Tá ali nos bastidores, então, de tudo que é muito importante nosso. Você tem um trabalho ali direto na formação desses acervos, né? Eu contribuo com esses acervos. Passo a vida selecionando e buscando obras muito especiais, enfim. O Paulo está à frente da venda da obra A Lua, de Tarsila do Amaral para o MoMA, que foi a principal transação já feita no Brasil para uma artista brasileira. E isso é um marco. Queria saber um pouquinho como é que foi esse movimento, como é que foi todo esse processo. Né? Que é muito minucioso, essa questão de uma obra, enfim, sair do país para ir para um importante museu. E qual a importância disso para a nossa arte, para a arte brasileira? Bom, eu acho que o MoMA focou a Tarsila já há uns 4 anos, quando decidiram fazer uma retrospectiva dela em Nova York. Os curadores vieram para cá, eu ajudei, como sempre, a buscar obras, a dificuldade de encontrar algumas obras, ou dos colecionadores emprestarem. De um modo geral, os colecionadores são muito ciumentos e gostam de conviver com essas obras. A minha opinião é que quem coleciona é um guardião, um depositário. Na verdade, as obras pertencem à cultura brasileira. E eu acho que é quase que uma obrigação que a gente empreste para ser estudado, para ser melhor conhecida a obra daquela artista e para divulgação. A arte foi feita para ser vista, né? Bom, eles focaram Tarsila na época, o quadro A Lua não pôde ir. Havia uns problemas, enfim, que o quadro não pôde ir para a exposição. A exposição terminou ano passado, acho que já há 2 anos. E quando o quadro foi posto à venda pela família, eu sou encarregado da venda de algumas obras do acervo, eu foquei em fazer uma negociação com o MoMA. A família achou ótimo, porque, na verdade, essa obra vem de um grande colecionador e pioneiro como colecionador, que chamava-se Milton Gooper. Hoje são os netos, filhos e netos, que são donos do acervo. Mas Milton Gooper teve uma importância muito grande, porque ele, por exemplo, ele comprou A Lua e mais 5 ou 6 quadros da Tarsila, quando a Tarsila estava esquecida, completamente no ostracismo no começo dos anos 60. Ele redescobriu a Tarsila, convenceu outros colecionadores a comprar. Me consta que ele influenciou José Nemirovsky, que tem uma coleção extraordinária, que hoje é incomodado com a Pinacoteca. Então, para a família, foi muito interessante que a obra fosse parar num museu, né? Até como uma honra e uma como é que se diz? É uma chancela, não sei. É uma chancela do que foi o avô, desse olhar que ele teve. Pioneiro, porque não se conhecia Tarsila. Tarsila era conhecida, evidentemente, de um núcleo intelectual restrito.
Mas ela no mercado, bem, nem havia mercado, mas ela era mais ou menos, a gente pode dizer que esquecida, de certa forma. Bom, a negociação com o MoMA levou praticamente um ano e ela foi um sucesso, o quadro foi vendido. A Tarsila, que era uma artista importantíssima no modernismo brasileiro, passa a ser reconhecida no modernismo universal. Ela hoje está ao lado da dança do Matisse, dos Picassos mais importantes, tem um Rothko atrás da parede onde ela estava colocada. Ela deve ser recolocada em outubro, porque o MoMA está passando por uma nova remodelação, tem um novo prédio e ela vai ser recolocada, mas ela hoje é objeto de atenção e atração mundial. Então, ali, você me falou década de 60, né? Quando ele compra esse quadro. De lá pra cá, a Tarsila teve uma outra movimentação da carreira da Tarsila, né? Porque eu percebo, por exemplo, a minha visão eu sou leiga de arte, vou ali em exposição, mas vou nas exposições hypadas. Mas quando eu tava no colégio, Tarsila era uma das grandes figuras da arte brasileira e era a pessoa que você tinha que lembrar. E aí a gente ia olhar o Abapuru, e aí a gente ia olhar o Operários e entender o que ela estava pensando ali. Então, nesses depois 60 anos aí... O meu foi nos anos 90 que eu tive a mesma percepção 60, na escola. 70 anos. A gente aprende houve esse revival, mas ele teve quem comprou essa obra em primeiro lugar teve um olhar ali de perceber que aquilo era muito valioso, né? Esse olhar para a arte é uma coisa que a pessoa tem que dar um tiro certeiro, né? Naquele tempo ele deu um tiro certeiro ali. Sim, vários. A coleção dele era extraordinária. Bom, o que eu disse de ostracismo e esquecimento da Tarsila era do mundo que comprava arte, que colecionava. O mundo intelectual, os universitários, enfim, o mundo sensível e a inteligência sempre soube que Tarsila tinha essa importância. Evidente que uma aquisição de um museu estrangeiro, e o primeiro aconteceu com Malba, comprando o Abapuru há 20 anos atrás, isso reaviva tudo, né? De um modo geral, os grandes anos da Tarsila, que são de 24 a 30, não tem mais do que 30 obras importantes. 10 estão hoje expostas, 10 ou 11, eu fiz uma conta, estão expostas em coleções públicas, mesmo que não sejam, às vezes estão incomodados. E tem umas 20 e poucas em coleções particulares. E você ia me perguntar sobre o valor, né, de Tarsila. Isso, pois é. Como é que uma obra chega a valer milhões, assim? Pois é, os colecionadores... Como Tarsila tem pouquíssimas obras desse período, que é o mais importante, há uma tendência a ninguém querer vender essas obras. Então, para que um colecionador venda alguma obra, tem que haver uma oferta sedutora, acachapante, que ele vai vender. Por isso é que os valores atingem preços muito altos. Mas, de um modo geral, artistas que produziram muito pouco, como Ismael Neri, que morreu com 33 anos e tem 100 quadros a óleo, talvez 50 excelentes, os preços também são muito altos. O que faz uma obra de arte ser valer tanto, ou ser uma grande obra de arte, a ponto das pessoas fazerem fila para ir atrás, para ver e percorrer os Olha, museus? a obra de arte, ela é considerada uma obra de arte que representa uma cultura ou universal no momento em que ela fez parte da história da arte. Muitas vezes por ruptura. No caso da Tarsila foi, né? O que se pintava aqui no Brasil era acadêmico, pós-impressionista, umas ideias modernistas, um pouco de Art Nouveau e Art Déco, quando ela traz toda a experiência que ela teve com Léger na França, grande expoente do cubismo, ela traz aquilo para o Brasil, para a cor do Brasil, que ninguém usava, era tudo caipira, era até considerado um mau gosto. O Brasil vivia no tom sur tom, no sóbrio. No sóbrio e nos cânones estabelecidos pela tradição, vamos dizer, francesa do século XIX, de decoração, de uso de casas, de pinturas e de tudo. Ela traz a cor do Brasil
de uma certa forma, um mistério do Brasil. Ela pinta, por exemplo, uma figura mitológica, a Cuca. Ela pinta o Abapuru, que é um bicho, um ser que ela inventou. Ela pinta as coisas, as figuras antropofágicas. E ela traz isso para esse mundo tropical, né, que era um pouco o mundo de Mário de Andrade na literatura e do Oswald. E ela traz isso para a pintura. Faz essa conversa, né? Isso para nós sempre foi importante, ruptura. Agora o mundo percebeu o que é, né? E vai perceber cada vez mais. O fato da Tarsila estar no MoMA e dessa belíssima obra, porque a obra, A Lua, é um quadro muito sintético. Se vocês já alguma vez viram o quadro, ele é uma paisagem que tem um cactus. Só que esse cactus é gente. Quando você olha, ele é meio antropomórfico. Ele parece alguém olhando a lua. Bom, eu acho que isso abre uma janela no sentido de muito mais interesse de curadores, de estudiosos, de colecionadores, de verem o que aconteceu no Brasil. Porque até então, o que se via muito nos últimos 20, 25 anos, foi o que aconteceu a partir do abstracionismo, especialmente o abstracionismo geométrico, o concretismo e o neoconcretismo. Então, são aqueles artistas já carimbados, Elijah Clark, Hélio Oiticica, Elijah Pape, depois não neoconcreta, mas Mira Schendel, que também tem uma grande importância, e alguns outros. Mas esse é o primeiro momento em que eles olham o modernismo brasileiro, que são 30, 40 anos antes. Quando um artista é um grande artista e ele é importante, isso é uma coisa que se percebe no momento em que ele está produzindo? Ou isso é uma coisa que naturalmente vem depois da morte ou depois de um tempo? A arte, ela tem essa tendência de olhar em retrospecto para ali dar as devidas proporções? Ou tem gente que já nasce estourado e é isso aí? Olha, eu acho o seguinte, quem percebe a grande obra de arte, especialmente quando ela é de ruptura, no momento em que ela está sendo produzida, são os poucos iluminados e sensíveis. Alguns críticos, alguns poetas, outros artistas percebem, não, aqui tem algo novo e extraordinário. De um modo geral, se percebe mesmo, os mortais acabam percebendo quando essa poeira baixa. Quando passam os anos e às vezes as décadas e você percebe que aquilo ficou. Aquilo não era moda, aquilo foi uma criação original naquele momento, extraordinária por diversos motivos. Eu acho que é assim. Para o público em geral, então tem um tempo para maturar a coisa ali, né? Ela vai, depois da criação, que ela se destaca. Eu acho que quem fornece o grande caminho para o público chegar são os estudiosos da arte, os historiadores da arte, que estão muitos deles na universidade, não todos, os curadores de museus. São estas as pessoas sensíveis e que vêm e criam os caminhos, criam exposições que mostram, que comparam, que trazem para um contexto social, histórico. Eu acho que eles são muito importantes para a divulgação. E para a divulgação do que é bom, efetivamente. Uhum. Porque hoje se divulga tudo. Você comentou sobre que você demora até 2 anos para fazer uma exposição. Por que você tomou essa decisão? Como é que você faz essa escolha? Porque, vamos dizer assim, demora tanto, não é uma coisa anual, não é uma coisa cada 6 meses. Para explicar isso, eu preciso contar uma coisa, assim. Eu, na verdade, em matéria de arte, eu sou traficante e consumidor. Porque desde os primeiros 6 meses que eu comecei a vender arte, sendo do artista Alfredo Volpi, que eu considero um dos maiores pintores do século passado, eu, ao mesmo tempo, comecei a colecionar. Era tanta paixão que eu tinha pelas obras dele, que eu comecei a guardar algumas obras, e algumas obras-primas. Então, depois de alguns anos, passei a ter um critério que eu gostaria de comprar e de vender. Isso nem sempre, evidentemente, mas a tônica, o mainstream disso era vender coisas que eu também teria. Ou comprar para um dia vender, ou escolher coisas que eu também teria para mim. Então, eu acho que é isso que faz com que eu tenha feito muito... Eu faço, no final desse ano, 50 anos de trabalho. Comecei em 69. E o que acontece é que eu não gosto de fazer exposições com obras
comerciais ou medianas ou eventualmente até medíocres. Um artista não produz todo dia grandes obras nem obras-primas. São aqueles momentos de fogo sagrado. Eu acho que para fazer efetivamente uma exposição, especialmente de um artista morto ou no final da vida, mas eu acho que eu só fiz exposições de artistas mortos, é preciso depurar muito, escolher os momentos em que foi muito importante a trajetória dele, os momentos em que fez ele dar os saltos e trazer uma coletânea que faça sentido para se entender a obra do artista. E não simplesmente obras comerciais que possam ser vendidas. Então, no caso, por exemplo, o ano passado eu fiz uma exposição do Krashberg. Eu levei 15 anos guardando obras. Comprei aqui, comprei fora, porque ele morou muitos anos em Paris. E então, daí eu fico contente e acho que a coleção faz sentido. Às vezes a exposição tem um sucesso comercial, às vezes nem tem. Mas eu faço questão de escolher muito esse repertório e produzir sempre um catálogo encorpado, que faça sentido. Que faça sentido, reproduzindo, trazendo textos críticos muito interessantes. No caso do Krashberg, eu não queria nenhum texto dos críticos de plantão. Nada contra, mas eu pedi para o Valtinho Salles, fez um dos textos, pela proximidade de amizade com o Krashberg. O outro foi feito por um amigo meu, cineasta, que fez um filme muito importante do Krashberg para a televisão francesa, Maurice Dubrocat, e outro de um crítico francês que acompanhou o Krashberg a vida inteira, Claude Mollard. Bom, enfim, essa é a minha forma de trabalhar. E tem uma coisa que eu vi você falando, Paulo, e me trouxe uma lembrança que eu achei divertida na época, que é a questão do artista poder ser inferior a ele mesmo em algum momento da carreira, né? Ele tem uma grande obra, ele cria a grande obra da vida dele, e as outras talvez não se comparem tanto àquele momento. Eu estava lendo no começo desse ano a Odisseia, e aí eu acho que era uma discussão sobre o último capítulo. E aí a nota de rodapé fala, existe muita discussão sobre esse capítulo, se ele de fato fazia parte dessa tradução e tudo mais. Mas a gente acha que e que o artista pode ser inferior a ele mesmo em algum momento da vida. Então, assim, não é tão bom quanto o resto do Homero, mas ainda é Homero. Então tem isso, né? Tem a coisa do... Apesar de ser um grande artista, ainda tem os pontos que são o best-seller, por assim dizer, né? Sem dúvida. O grande auge. Olha, os artistas que escapam a essa decadência ou a essa mesmice ou autorrepetição são os que morreram muito cedo, né? Então, Ismael Neri morreu com 33 anos. A obra é toda no auge. A partir do momento em que ele começa, ela é toda no auge. É muito difícil que um artista envelheça muito. Não no caso dos escritores, eu acredito, mas no caso dos pintores, que ele envelheça e continue mantendo, né? O próprio Picasso, que é o grande exemplo do século XX, a grande criatividade dele termina em torno dos anos 40, embora ele tenha vivido até quase 80. Eu tenho um artista que viveu muito, mas menos de 70 anos, eu acredito, que chama Guignard, que pintou paisagens em Minas, morou em Minas muitos anos, mas o que melhor ele fez não são paisagens reais, são paisagens imaginárias. Eu acho que Guignard pintou bem até o último dia. Ele trouxe coisas lindas na pintura até o último dia da vida dele. Mas isso é uma raridade. É um ponto fora da curva ali. E como é que você treinou seu olhar, Paulo? Porque é curioso ver ali a paixão e a percepção detalhada que você tem em relação às produções. Dá vontade, né? Dá vontade, Juliene. Dá vontade de entender assim de arte. Como? Bom, aprendendo olhando os outros, né? Aprendendo com marchands mais velhos, com os artistas, convivência com alguns artistas, com alguns colecionadores intelectuais extremamente sensíveis e principalmente com marchands. Todos eles hoje já morreram, mas acho que foi indicando o caminho das pedras. Eu acho que sem um guia é difícil. É um mercado, mas é um mercado que tem muita sensibilidade, né? Você tem
é muito forte essa questão do além. Isso é importante porque é importante. Tem uma... sem dúvida. Uma construção de valores ali que você tem que perceber quando você olha para uma obra, né? Tem. Agora, eu tenho um espelho retrovisor. Eu não consigo ver o que está acontecendo hoje e entender profundamente. Nem entender profundamente, nem entender. Eu acho que eu tenho uma simpatia, interesse e empatia com alguns artistas que estão produzindo hoje. Mas me sinto totalmente incapaz de compreender o contemporâneo, de um modo geral. E Paulo, vamos pensar assim, como é que é a questão de estudo, a formação ali para você fazer uma transação. Tarsila, por exemplo. Tarsila, sim, a gente estava aqui conversando fora dos microfones sobre Tarsila. Enfim, você conhece muito, você acompanhou, tá dentro do seu universo. Mas quando você vai fazer uma transação tão valorosa e importante como foi essa da Lua, como é que funciona? Você revisita algumas coisas, você volta, eu vou ler tal livro, vou ver tal documentário, vou visitar alguma galeria específica. Como é que é? Com alguém. Como é que matura isso? Bom, eu acho que hoje, na época que eu comecei, as publicações eram escassas, não tinha monografia sobre muitos dos artistas, não existia um livro específico sobre a obra da Tarsila. A gente podia ver em alguns catálogos de Bienal, muitas das vezes as reproduções eram em preto e branco. Aconteceram, acho que em 69 foi feita a primeira, foi nos anos 50 que foi feita, acho que a primeira retrospectiva de Tarsila. Mas eu ainda brincava de bola de gude. Nos anos 69 foi feita a primeira retrospectiva dela no MAN do Rio de Janeiro, feita pela Aracy Amaral, que é a maior expert e que é biógrafa dela depois, né? É uma das grandes historiadoras da arte do Brasil e ela é a doutora em Tarsila. For all. E para sempre. A exposição da Tarsila que a Aracy fez trouxe um primeiro catálogo onde se viam obras importantes. Hoje, existem 4 ou 5 livros sobre Tarsila, 10 sobre Volpi, 10 ou 15 sobre Portinari. Hoje, a pesquisa é muito mais fácil, no sentido de descobrir o que são as obras. Apesar de que ainda hoje, raramente, nos meus quase 50 anos, foi muito possível descobrir obras-primas que eram inéditas. Isso foi o meu grande trabalho. Pesquisar através dos artistas, porque as obras de arte, de um modo geral, dos anos 20 aos anos 50, estavam grande parte no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a capital federal, os artistas, os escritores, jornalistas, diplomatas, especialmente diplomatas que eram homens muito sensíveis, compraram e ganharam e tinham obras dos artistas brasileiros. Então, muito do meu trabalho foi descobrir obras no Rio de Janeiro e trazer para as coleções de São Paulo. Nos anos 70, começaram a formar grandes colecionadores em São Paulo e eu descobria obras. Então, quando me chamam para ver um quadro, é muito curioso. Eu vou para ver tudo. Às vezes eu vejo um quadro falso, às vezes eu vejo uma obra medíocre, mas sempre há a chance de encontrar uma obra-prima. Isso já aconteceu várias vezes. Você sai de casa preparado para tudo, né, Paulo? Hoje em dia, essa pepita de ouro, esse diamante é raro, porque todo mundo já conhece tudo. De um modo geral, as obras que são importantes já foram para as retrospectivas de Bienal, de museus. Então, dificilmente isso acontece. Mas ainda é possível. Teve alguma obra recente, alguma descoberta recente que te impressionou? Não necessariamente de Tarsila, mas alguma coisa que você... Eu lembro que eu descobri, mas isso já faz muitos anos, 25 anos atrás, uma tela extraordinária do Gomide, num leilão em Paris, num leilão medíocre. A tela não era assinada, uma tela extraordinária, hoje pertence à coleção Fadel. E aquilo foi uma descoberta mesmo. Qual é o sentimento, assim, da emoção? É uma grande emoção. Você resgatar uma obra que está fora do Brasil, que ninguém sabia do que se tratava, mas eu bati os olhos, eu trabalhei muito com Gomide, que é um modernista importante. Em 1972, eu acho que eu comprei um acervo de 160 aquarelas que estavam com a
viúva dele, então fiquei muito mergulhado, muito imerso na obra dele. E eu vi esse catálogo, era um catálogo de um leilão realmente assim, de importância nenhuma, com obras Art Nouveau, e tinha lá a reprodução desse quadro. Eu voei imediatamente lá para Paris e trouxe o quadro e comprei, enfim. Isso foi um resgate interessante. Que legal. E Paulo, bom, não tem como fugir dessa pergunta, que é como é que começou seu interesse por arte, assim, passar 50 anos da vida, 50 anos de carreira, né, com esse quase casamento aí com... Casamento. Olha, eu era estudante de biologia da USP, eu era ligado à Uni. Descobriram que eu tinha enfim, possibilidade de convencer as pessoas e me deram, o professor Mário Schemberg, da USP, me deu uma lista de artistas para procurar. Os artistas eram sensíveis às causas de esquerda durante a ditadura e eles doavam obras, porque a Uni vivia na clandestinidade na época, e eles doavam obras para serem vendidas e sustentar o movimento estudantil, que na época sofria muita repressão, muito ataque. Assim eu conheci vários artistas aqui no Rio de Janeiro, em Salvador e Recife. E talvez por um amor à primeira vista com a obra, talvez pela proximidade, que eu morava a 7, 8 quadras da casa do Volpe, no Cambuci, eu comecei a frequentar o Volpe e um belo dia peguei um quadro dele para vender, vendi. Ele começou a me dar indicações de muitas outras pessoas da família dele, outros velhinhos que moravam lá na região, que tinham obras dele, eu comecei a comprar. E durante muitos anos eu negociei majoritariamente com obras do Volpe. Depois eu abri o leque, mas continuo um fã e um apaixonado pela obra dele. Ela, até hoje... ela me impressiona e me encanta. A gente tem um quadro que eu roubei no jogo essa semana, que é o É Tudo Isso Sim, que a gente pede indicações de coisas que são muito legais e que vale a pena dar uma segunda olhada ali. Então eu pedi pro Paulo uma lista rápida ali de artistas que quem se interessa por arte deveria ver antes de morrer, eu deveria prestar uma atenção ali. E ele fez uma lista que a gente já espiou aqui, tá curioso pra saber tudo, né, Ju? Bom, depois de tudo que eu disse, o primeiro da lista é Volpe, depois é Guignard, ficando nos modernistas de Cavalcante, Tarsila, evidentemente. Quem puder vá, né? A exposição no MASP termina agora, nas próximas semanas. Termina no último domingo de julho. É imperdível. Até o último, tá lindíssima. Essa exposição, ela trouxe o dobro das obras que tinha a do MoMA. A ambientação, tudo é impecável na exposição do MASP. Realmente ela vale a pena. Depois tem outros artistas que eu considero muito interessantes. Um deles é Maria Martins, que fez escultura surrealista nos anos 40, 50. Depois tem outros, por exemplo, Cícero Dias é um artista extraordinário, muito difícil se ver nas coleções de museus, mas ele fez aquarelas que parecem, não são surrealistas, mas elas lembram uma coisa onírica, de sonho, durante 5, 6 anos. Ele fez entre 28 e 34 e são obras maravilhosas. Ele nunca mais atingiu esse ponto alto que ele viveu 90 e tantos anos, morreu em Paris em 2000. Mas o que ele fez nesses 6, 7 anos no Rio de Janeiro é extraordinário. Sem ter ido para a Europa, sem conhecer Chagall, sem saber de nada. Depois, de Cavalcante, sem dúvida, um grande artista. Quem mais eu gosto? Eu gosto muito de Guignard, Pansetti. Depois tem alguns artistas dos anos 40 extraordinários, como Flávio de Carvalho. Depois tem um artista que é considerado primitivo, mas eu acho também que tem uma grandeza extraordinária, que é José Antônio da Silva. O MASP tem algumas obras dele. Depois tem artistas mais próximos da gente, como Antônio Dias, que acabou de morrer. Antônio Dias fez uma obra política nos anos 60 absolutamente espetacular.
na nova figuração, a partir de 65. Ele, Gershman, Vergara, eles são artistas. É difícil o público, de um modo geral, conseguir ver essas obras. Mas existe, espalhado, a conta-gotas em museus, mas pode-se ver. Tem uma coleção importante na Pinacoteca, que é a coleção que foi deixada em comodato, que era a coleção do Roger Wright, um grande colecionador que colecionou obras políticas e pop do Brasil. E isso pode ser visto na Pinacoteca. E Pinacoteca grátis de sábado, não tem desculpa pra não ir ver, né, gente? Que a lição de casa tá grande, né, Ju? Tá grande. Quero acompanhar todas. Você tem indicações, Ju? Então, vai um pouquinho, não contra, assim, mas foi na época que eu comecei a tentar entender um pouco melhor. Tava lançando um documentário na Netflix sobre o Banksy, que é Saving Banksy. Que eu tinha gostado muito, que justamente trazia uma discussão sobre a questão do museu. Mas aí depois eu lembrei de um outro vídeo um pouco anterior, que foi um documentário que o Banksy fez sobre um amigo, entre aspas, dele, que é bem maluquinho ali, bem... É mais engraçado do que de fato, assim, contexto Mas tá histórico. ali no assunto. Mas tá ali no assunto, no meu repertório, que é desse tamanho, do tamanho de um vinho de codorna. Eu colocaria... Mas tá maior hoje. Depois desse episódio tá maior. Eu também tô sentindo, Netflix Ju. pra assistir. As minhas indicações são duas. Na verdade, uma é uma indicação e a outra é uma dica que eu levei pra vida. A primeira é a indicação de verdade, que é sempre um podcast, que eu tô muito podcaster. Que é o podcast Conversa sobre Artes Visuais. E aí, o episódio 7 é dedicado a Tarsila do Amaral. Que é a questão ali, olha, nasceu tanto, produziu tanto, tudo mais. Então, saindo dessa conversa aqui, se ficar com uma pulguinha atrás da orelha de queria saber mais, queria entender, É uma boa dica, esse podcast tem 15 minutinhos. Você faz ali, no caminho de ônibus. Coisa linda, muito legal o podcast. A outra dica, que foi uma coisa que eu apliquei na minha vida esse ano e foi muito legal. Que eu sempre quis ir mais em exposições e museus e tudo mais e encontrava dificuldade. E a coisa se abriu pra mim quando eu comecei a ir sozinha. Porque se você vai com outra pessoa, mais do que o cinema, que dita um ritmo, mais do que o teatro, que também dita um ritmo, eu sentia que na exposição existiam coisas que me instigavam mais do que outras. Então, se eu quero ficar 10 minutos olhando para um quadro específico que tá no canto esquerdo, que não tá ninguém aí, acho que ter essa liberdade de só ir ver o que você gosta, para mim foi um divisor de águas. Foi uma coisa que fez eu ir ver mais coisas. A Tarsila eu fui ver sozinha 2 vezes. Porque eu queria ler tudo, porque eu queria olhar com calma, porque eu sou míope, então eu tenho que esperar as pessoas saírem de perto pra eu olhar de pertinho. Então, assim, se você quer ir mais em exposições, a minha dica de Mariana, não sei se Paulo concorda, vá sozinho, vá tranquilo, que eu acho que a coisa flui melhor. Tem mais alguma coisa, Paulo? Não, alguma eu queria dica? agradecer a oportunidade de ter falado tanto, vocês terem me ouvido. Imagina, falou pouco, a gente queria fazer outro episódio. Todas as vítimas que vão abrir esse podcast vão ter que me ouvir. São vítimas semanais, viu? Não, mas adoramos, é legal. Obrigada. Dá vontade de ficar o tempo inteiro ouvindo e anotando todo mundo. Eu agradeço muito, agradeço muito. Volte, vamos marcar mais um episódio aí pra conversar sobre arte, que é sempre muito bacana fazer incursão numa coisa que a gente não conhece. Que todo mundo quer ir mais, todo mundo quer ir mais na exposição, quer conhecer mais. É isso. Estamos no Instagram, @é-tudo-isso-mesmo-podcast. Podcast não, @é-tudo-isso-mesmo. Não sei nem o nome do nosso podcast, Juliana. E episódios novos todas as quartas. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Valeu, Paulo. Até semana que vem. Com voz, Juliane. Com voz. Tchau.